vemos na tela agora o material dourado, aquele que as escolas têm, normalmente nós utilizamos na educação infantil, no ensino fundamental, para a compreensão da matemática. Eu vou mostrar para vocês a foto do material dourado original, esse ali, por isso que ele tem o nome de dourado. A gente percebe que as pecinhas, de fato, têm a cor dourada. Então, quer dizer, o material dourado que nós conhecemos tem esse nome, não por conta da sua cor, mas por conta do material original. Esse material foi desenvolvido por Maria Montessori também e é muito utilizado nas escolas pelo Brasil. Eu vou passar para vocês agora, ensinar para vocês uma maneira de utilizar o material dourado, né? Brincar com o material dourado. Inicialmente nós vamos assistir um vídeo que explica justamente o uso do material dourado de uma forma bem lúdica. E a gente pode utilizar isso em várias ocasiões na escola para desenvolver os conceitos matemáticos. Olá! Hoje nós vamos aprender como jogar Nunca 10. Para jogar Nunca 10, você vai precisar de material dourado e de 2 dados. O grupo decide quem começa o jogo. Você pode fazer jogo em pôr ou para o ímpar para ver quem vai começar. Cada aluno, na sua vez de jogar, vai lançar os 2 dados e somar os pontos. Feita a soma, vai juntar a quantidade de cubinhos correspondente. No exemplo, o resultado deu 4. Então, o jogador vai pegar para si 4 cubinhos, que correspondem a 4 unidades. O jogador vai passar a vez. O próximo vai fazer o mesmo procedimento. Vai jogar os dados, somar os pontos e pegar para si a quantidade de cubinhos equivalentes à soma. E quando o jogador juntar 10 cubinhos, vai trocar por uma barra. Cada barra corresponde a uma dezena. O jogo prossegue. A cada 10 cubinhos, troca-se por uma barra. Depois, a cada 10 barras, troca-se por uma placa. A placa corresponde a centena. E finalmente, após juntar 10 placas, troca-se pelo cubo grande, que equivale a milhar. E quem conseguir primeiro é o vencedor do jogo. Bem, nós vimos nesse vídeo que o material dourado é muito rico no seu uso. Nós podemos utilizar de várias formas. E eu queria que vocês acompanhassem comigo também agora, na tela, algumas ideias a respeito do material dourado. Então, inicialmente, o material dourado pode ser utilizado a partir da educação infantil. Quer dizer, eu não preciso esperar chegar ao ensino fundamental para começar a utilizar. E as crianças podem já ter o uso dele, tocar, conhecer as peças, fazer as comparações, mesmo que ainda não identifique quantidade, elas vão comparar as quantidades, né? O tamanho das peças, a organização das peças, vão poder comparar a forma das peças. Então, é muito interessante isso. E a seguir nós vemos assim o que nós já falamos anteriormente, né? O material original era constituído de contas de cor dourado. Por isso o nome material dourado. Hoje o material dourado é constituído de peças de madeira. Então, por conta assim de uma produção maior e uma industrialização, o material dourado foi constituído de peças de madeira. A seguir, nós vemos algumas orientações para o uso do material dourado. A primeira diz assim: permita que a criança explore livremente o material. Isso é muito importante. Nós estamos falando da utilização da matemática, né, o ensino da matemática nas séries iniciais. Nós estamos falando da matemática para alunos que têm dificuldade de aprendizagem na matemática. Então, inicialmente, tem que ser uma coisa prazerosa, tem que ser uma coisa boa de se fazer. Então, nada melhor do que deixar o material para que as crianças explorem e façam as suas conexões, façam as suas comparações. Isso aguça, isso estimula o aluno a pensar no que vem a seguir, né? Quando elas observam as peças e fazem as comparações dos tamanhos, elas desenvolvem o pensamento lógico e desenvolvem também a curiosidade. A curiosidade é importante no ensino da matemática. Outra coisa, é importante também, mesmo que a gente faça essa primeira ação de permitir que a criança brinque, é importante que a gente faça um contrato, chamado contrato didático, quer dizer, combine com as crianças como deve ser o uso desse material, né?
Primeiramente elas vão brincar, elas vão manipular, elas vão fazer as suas experimentações, exercer a sua curiosidade, mas depois nós vamos começar as atividades, organizar as atividades. Depois que as crianças exploram, elas brincam, a gente começa a fazer realmente as nossas intervenções e para mostrar o uso adequado do material, mas também de forma bem lúdica, né? Então a gente pode, por exemplo, como nós estamos vendo na tela, combinar ou nomear as peças, cubinho, barrinha, placa, cubão ou cubo grande, né? Para poder as crianças identificar cada uma daquelas peças de acordo com o seu valor no trabalho que ela vai fazer, que elas vão fazer. A seguir mostra assim, estabeleça com os alunos a analogia existente entre o material e o sistema de numeração decimal. Então a gente começa a fazer umas perguntas que são muito interessantes para que as crianças, os alunos, possam desenvolver esses conceitos da matemática, esses primeiros conceitos que vão ajudar os alunos, ajudar aqueles que têm, principalmente aqueles que têm dificuldades, a seguir nos seus estudos. Então podemos fazer as seguintes perguntas, né? Com 8 cubinhos é possível formar uma barrinha? Por quê? Então, a criança, obviamente, o aluno, obviamente, vai fazer uma comparação. Se uma barrinha tem quantos cubinhos? Ela tem ali 8 cubinhos, ela vai ver que não vai dar para formar aquela barrinha. Aí, por que não forma? Aí o aluno vai responder, porque faltam 2. Então, já nesse momento, ela já está fazendo mentalmente e vendo ali visualmente uma operação de adição e subtração. A seguir, nós podemos perguntar, com 12 cubinhos é possível formar uma barrinha? Por quê? Aí, obviamente, vai haver sobras. Haverá sobras ou não? Quantas sobrarão? Então, nessas perguntas, elas vão fazendo as operações, elas vão adicionando, vão subtraindo, vão fazendo as operações matemáticas de uma forma bem lúdica. Isso é, evidentemente, muito mais interessante do que se eu levasse essas crianças para o caderno e começasse a aplicar exercícios de adição, subtração, multiplicação, divisão. Agora, o que eu acho também curioso é que em muitas escolas existe esse material e muitos professores não usam esse material. Em muitas escolas existe o material e muitos professores não sabem como utilizá-lo. Então ele tem muita riqueza de uso, é só a gente começar a experimentar através dessas experiências que nós podemos exercitar, né, essas experiências que podemos propor para os nossos alunos. E outra coisa também nós vemos, quantos cubinhos faltarão para que você possa formar mais uma barrinha? Por quê? Nós vimos lá, né, na brincadeira do Nunca 10, né, cada 10 cubinhos você forma uma barrinha e você troca aquela barrinha depois por uma plaquinha. Então é algo muito lúdico, muito interessante. E as crianças vão pensando em cima das suas perguntas. Qual é a grande ajuda que nos dá a questão das perguntas, né? Por que perguntar é importante? Porque a criança acaba pensando em cima da sua pergunta. Então, não é uma resposta que vem automatizada por uma memorização apenas ou porque ela decorou a resposta. Na verdade, ela pensa sobre a sua pergunta. Então, ela não responde nada decorado, ela responde por conta de algo que ela entendeu. E mesmo que ela erre a resposta, ela vai depois de ver que aquela resposta não é adequada, que ela vai olhar e vai fazer as comparações e vai observar que a resposta que ela deu está errada. Então, ela também corrige o seu erro. Isso é outra coisa importante na matemática e em qualquer outra disciplina, a possibilidade que nós damos ao aluno dele corrigir o erro dele, quando ele percebe que a resposta dele não foi adequada. Continuando as perguntas, diz assim a próxima, se juntarmos 2 cubinhos e 8 cubinhos, é possível formar 10? Por quê? Então, a criança, mais uma vez, ela raciocina, ela pensa, ela vai fazer as comparações, ela vai verificar se realmente a resposta que ela deu é correta dentro da pergunta do professor. A próxima pergunta, se juntarmos 5 cubinhos e 5 cubinhos, é possível formar 10? Por quê?
Então, uma das maneiras de nós ensinarmos esse material, aplicarmos esse material, é através dessas perguntas, porque promove a reflexão da criança. E, independentemente de fazermos perguntas ou não, o material já é muito rico, o material já é muito lúdico, já exercita a imaginação, já exercita o pensamento. Como nós vimos lá atrás, numa frase da Maria Montessori, né? O caminho do intelecto passa pelas mãos. Então, ao manipular o material dourado, a criança faz suas conexões cognitivas, né? Ela elabora os seus pensamentos. Então, é um material também psicomotor. E as perguntas, elas vão justamente enriquecer e trazer os desafios cognitivos para as crianças responderem e até acertarem as respostas corretas. Além disso, nós vemos aqui outras perguntas que podemos fazer quando o aluno tem mais dificuldade de compreender imediatamente as comparações que ele está fazendo com o material. Por exemplo, quantos cubinhos há nesta barra, quantas barras há nessa placa, quantas placas há nesse bloco, como poderíamos classificar essas peças. Então o material dourado nos permite uma riqueza de ações, de atividades que podem auxiliar grandemente o aluno na construção do seu conhecimento matemático.